paz do Senhor para você que chegou nessa noite especial. Você está feliz aqui? Deus tem algo de diferente para fazer nessa noite na sua vida, você pode assentar. Eu sei que o seu coração deve estar cheio aí da presença do Senhor, cheio das novidades, daquilo que te espera. Nosso Deus é Deus de começos, de renovo. E Ele tem algo para a tua vida. Não desista, porque você tem uma missão. Você crê nisso? Todos nós temos uma missão. E Deus hoje quer revelar para você qual é a sua. Por mais que você esteja com o seu coração paralisado, inquieto. Muitas vezes nós estamos inquietos. Mas o Senhor, nosso Deus, é aquele que faz nova todas as coisas. E fará novo aquilo que está dentro do seu coração, dentro da sua mente, dentro do teu espírito. Por isso, hoje, eu quero trazer uma palavra para todos nós refletirmos sobre a mente e as emoções. Você já parou para pensar sobre a sua mente? Sobre aquilo que você pensa? Nós vivemos em intensas batalhas. E todas essas batalhas acontecem dentro da nossa mente. É lá dentro que essa batalha está. E nós precisamos nos conectar com o Senhor e entender que nós somos um corpo onde reside uma alma e o espírito. A alma é a sede das nossas emoções. Tudo que nós passamos na vida, seja bom ou seja ruim, está guardado nas nossas emoções. E nós precisamos a cada dia vivenciar coisas novas para que a nossa alma e o nosso espírito estejam bem conectadas. Alma equilibrada, espírito equilibrado. Fé e emoções andam juntos. Então, você já parou para perceber que quando a gente está bem emocionalmente, a gente tem vontade de vir para a igreja, a gente tem vontade de cantar, a gente quer ler a palavra, mas quando nós estamos com as nossas emoções lá embaixo, nós não queremos nada, nós queremos nos isolar. Então, nós precisamos entender que a fé e as emoções, elas andam muito perto. E nós que somos pessoas de fé, precisamos entender que o inimigo anda ao nosso derredor, rugindo como leão, querendo nos tragar. Será que você tem percebido essas artimanhas que o inimigo tem? Tem rodeado você? O inimigo tem te rodeado. Por isso, nós precisamos entender que tudo que está guardado dentro de nós de alguma maneira colocamos para fora. Por isso que lá em Mateus 12, 3, 34 diz que a boca fala do que o coração está cheio. Você já ouviu esse versículo? A boca fala do que o coração está cheio. Do que está cheio o teu coração? O que a tua boca tem falado? Coisas boas, positivas ou negativas? Ou que te derrubam e derrubam o outro? Então, nós precisamos entender que nós somos uma pessoa que temos uma alma. Provérbios 23, 7 diz, porque como uma pessoa imagina em sua alma, assim ela é. O que você tem imaginado sobre si mesma? Sobre si mesmo? O que você tem pensado a respeito de você? É aquilo que te coloca para cima, para guerrear, para seguir em frente? Ou é algo que te derruba a cada dia? Você fala coisas boas a seu respeito? Às vezes a gente não fala. A gente diz assim, mas eu não valho nada mesmo. Eu não sou ninguém. Eu não sirvo para nada. Para que eu vou na igreja se ninguém me percebe? Para que eu vou na igreja se eu não tenho um ministério? Deus está te chamando hoje para ministrar nas suas emoções. Para ministrar dentro da sua alma, porque assim como uma pessoa imagina em sua alma, assim ela é. Nós precisamos começar a pensar sobre o que nós pensamos. É estranho? É um diálogo interno que a gente costuma dizer. Pensar sobre aquilo que eu penso. É difícil? Não. É uma mudança que às vezes a gente tem que fazer de comportamento em mim mesma. Peraí, por que eu estou pensando isso? Por que eu estou achando que está todo mundo feliz e só eu estou triste? O que está se passando dentro de mim? Talvez você viva no tempo da comparação.
Você se compara a tudo e a todo mundo, porque as redes sociais é uma vitrine de comparação. E você acha que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a sua. E aí você não consegue seguir em frente. Nosso Deus tem território novo para você. Deus quer trabalhar na tua alma de forma poderosa, para que você se modifique a cada dia e permita que o Senhor trabalhe em você. Nós precisamos permitir que o Senhor trabalhe em nós. Por isso que a gente precisa entender que a nossa mente é um campo de batalha. O inimigo não está muito interessado nas pequenas coisas. Ele fica interessado nas pequenas que vão te levar a resultados maiores, a lugares mais altos, a aquela missão que ele já determinou para você. Então a gente precisa entender, como diz lá em Mateus 6:22. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, haverá trevas em você. Não está falando do outro, está falando de você. Se os seus olhos forem bons, o seu corpo será todo iluminado. Olha como é atual esse versículo. Hoje em dia, o mundo fala da energia positiva e negativa, né? Mas olha o que esse versículo diz. Se os seus olhos forem bons, haverá luz em você. Mas se os seus olhos forem maus, haverá trevas. Você é aquela pessoa que começa a murmurar, reclamar de tudo, ser negativo. Sabe aquele que chega assim e fala assim, nossa, lá vem a Raquel. Ai, meu Deus, lá vai começar a reclamação. As pessoas começam a se afastar. Então, eu preciso manter os meus olhos no Senhor, para que Ele transforme, se eu tenho esses olhos maus. Porque às vezes eu venho de casa, de família, de situações que me deprimem. E isso vai me colocando para baixo, os meus olhos vão se tornando olhos negativos que o meu corpo fica cheio de trevas. Eu preciso começar a mudar isso em Cristo, começar a transformar a minha vida. Então entenda que o diabo é o pai da mentira. Mas ele não começa com grandes mentiras, ele começa com mentiras pequenas, porque ele está interessado que você acredite nela. Ele vai bombardeando a sua mente com pequenos pensamentos, dúvidas, medos, suspeitas, teorias. Ele vai minando a sua paciência. Ele não tem pressa. Às vezes a gente acha que o inimigo é como nós, que temos pressa para tudo. Você não acha que a semana passa muito rápida? Você não acha que 24 horas é pouco para um dia? O inimigo não vê assim. Ele está aguardando, te observando, sabendo o teu olhar significa muito. O inimigo te mede completamente. Ele sabe a expressão do teu rosto quando você está aprovando ou não. Por isso ele te olha e ele te percebe em todo o tempo. Então Satanás, ele vem estabelecer fortalezas na nossa mente. É aqui dentro que ele começa a trabalhar. É ali dentro que nós somos aprisionados, na nossa maneira de pensar. Às vezes você é aquele que diz assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu penso assim e eu vou morrer assim. Isso é verdade, gente? Precisa ser dessa maneira? Quando Deus diz que Ele faz nova todas as coisas, Ele faz nova a nossa maneira de pensar. A nossa maneira de ver a vida, de nos colocarmos no mundo. Então, a gente precisa perceber que eu tenho maneiras de pensar errada. E eu preciso acertar isso, analisar completamente aquilo que passa na minha mente, as minhas inseguranças, os meus medos, a minha fraqueza. Muitas vezes, tudo isso passa pelo campo do perdão. O perdão, ele é onde eu preciso quebrar o vínculo com o passado. Eu preciso me perdoar. Do que você precisa se perdoar? Faça uma análise aí dentro do teu coração. O que eu preciso me perdoar? Talvez você esteja preso nesse lugar de culpa, de dificuldade. Então, as nossas lutas, os nossos traumas, as nossas preocupações, os nossos problemas, muitas vezes estão alojados lá na nossa infância.
É de lá que eles surgem. E você hoje, na sua juventude, não sabe como lidar com eles. Eu lembro que eu atendi uma mulher uma vez, há pouco tempo atrás. Ela fez 60 anos. E ela foi, durante toda a jornada dela adulta, de profissional, uma advogada de muito sucesso. Mas aos 60 anos, ela quis se aposentar e falou: eu vou começar uma nova faculdade. Escolheu a faculdade de psicologia, fez o vestibular e passou. Quando ela chegou na sala, no primeiro dia de aula, que ela viu todos aqueles alunos, ela estava sentada na carteira dela, ela disse que uma voz veio na mente dela e falou assim: que feio, como você é ridícula. O que você está fazendo nessa cadeira, com tantos jovens promissores perto de você, e você não é ninguém, e está sentada aqui? Sabe essa voz de quem era? De um pai abusivo que ela teve na infância. Ela sentou naquela cadeira e ela achou que, olha, a gente às vezes fica pasmo com o que as pessoas dizem, mas ela achou que aquela era a voz de Deus falando com ela. Você acha que era Deus falando isso? Você acha que Deus quer nos ridicularizar? Quer nos colocar para baixo? Aquela voz era a voz de um pai que ela teve, que foi um pai abusivo, que colocava os filhos para baixo, que ridicularizava a esposa. Ela escutou a vida inteira que ela nunca seria nada, que ela não faria dar certo, que se ela fosse metade do que aquele pai foi, ela seria muito na vida, porque ela não era inteligente, porque ela não ia vencer na vida. Talvez hoje você escute essas vozes dentro de você. E a gente tem que parar e entender que eu preciso de perdão. Eu preciso me perdoar para seguir em frente. Eu preciso perdoar aquele que viveu comigo, aquele que me educou. Porque, olha, o seu passado não define quem você é hoje. O que aconteceu lá atrás não define quem você é hoje. Deixe o seu passado no passado e viva as coisas novas que Deus tem para realizar na tua vida. Nós precisamos ser pessoas geradoras de bênção, de alegria. E essa moça viveu uma vida toda amarga, triste, pesarosa, porque até aquele momento ela não conseguia perdoar o pai. E a voz daquele pai ecoava ainda na cabeça dela. O que está ecoando na sua mente hoje? O que está ecoando? Eu quero te dizer que o Espírito Santo é o único que pode te ajudar. É o único que pode chegar junto de você e deixar o seu passado no passado, os seus traumas para trás. Você vai precisar fazer a sua parte, porque Deus sempre te ajudará. Como que você vai começar a fazer isso? Orando. Orar a Deus é a chave para você começar a mudar a linha do seu pensamento e aquilo que você carrega. O Espírito Santo é aquele que vai te ajudar. Nós precisamos de oração. Tem um ditado que diz: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Eu diria que pouca oração é nenhum poder. Você não tem nenhum poder. Você não consegue ver os sinais do Senhor. Você não consegue ver a mão dele agindo na sua vida. Você não consegue ver os direcionamentos dele. Porque você não tem amizade com ele. Você não é íntima do Senhor. Você precisa ser íntimo de Deus para conseguir seguir e entender os caminhos que ele tem para você. Eu gosto muito desse texto que diz assim: quando você atravessar pelas águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. A chama não deixará brasas em você. Isaías 43, 2. Você está seguro nas mãos do Senhor. Ele te protegerá. Por isso que você está conseguindo entender o quanto a nossa mente precisa ser renovada pelo Espírito Santo? Porque os nossos dilemas é quando nós estamos fora da igreja, não quando nós estamos aqui. As nossas maiores batalhas são lá fora. São lá fora. Nós viemos aqui para nos abastecer de fé, de esperança, para batalhar contra o dia mau. E não é fácil viver o dia a dia.
Você acha que é fácil? Deus tem nos ensinado a cada dia a depender dele. Você está na dependência de Deus ou na dependência do homem? Em quem você depende? De quem você depende? Você confia mais em quem? Quem é a sua confiança? Quem é a sua confiança? Nós precisamos entender que o nosso Deus é o Deus que nos protege, que nos guarda. Por isso nós precisamos ter uma mente renovada pelo Espírito Santo, fazer as escolhas certas, ter os pensamentos certos, transformar as nossas palavras. As nossas palavras são poderosas. O que você tem usado a sua palavra como? Como bênção ou como maldição? Você tem usado a sua palavra contra você mesmo? Eu falo que nós somos os maiores sabotadores de nós mesmos. Nós declaramos palavra de maldição. Ah, eu não vou conseguir. Ai, nossa, eu já vi muita gente falando isso. Nossa, eu sou burra, eu não entendo nada. Eu não sou inteligente como aquela. Eu não faço tão bem quanto o outro. Eu não vou conseguir chegar lá. E o Senhor tem um espaço especial para você. O que você precisa é trabalhar as suas palavras, porque tudo aquilo que nós vivemos vai refletir, tudo que nós passamos na nossa infância, tudo aquilo que nós vivemos no nosso passado, vai refletir agora na nossa fase adulta. Nós precisamos entender isso. Quantas pessoas vivem enclausuradas em lugares fechados, dentro da sua mente? A maior prisão está aqui. As pessoas não conseguem avançar. Talvez você queira ser mais solto, mais alegre, mais otimista, mais falante, mas há algo que te prende na sua mente e que você precisa liberar para o Senhor trabalhar. Nós precisamos deixar o nosso passado no passado e viver as novidades. Viver as mudanças que Deus tem para realizar. Eu lembro de uma pessoa que veio para um aconselhamento pastoral e ele dizia assim: todos os dias, às 6 horas da tarde, eu me sinto muito mal. Eu tenho uma opressão dentro de mim. Eu tenho algo que me acompanha e que não me larga. E todos os dias, nesse mesmo horário, eu me sinto mal. E nós ali começamos a investigar e a conversar e buscar no passado dele o que podia estar trazendo tantas angústias para aquela pessoa. E numa dessas investigações que o Espírito Santo vai trazendo para nós chegamos no pai dele. O pai dele, quando ele era pequeno, ele chegava em casa do trabalho, e esse homem de 50 anos, aos 50 anos, que vivia essa situação de todos os dias às 6 horas da tarde se sentir confrontado, disse que ele, aos 5, 6 anos de idade, o pai chegava em casa, todos os dias, e dizia: hoje eu vou embora. Hoje vocês não vão me ter mais aqui. Ele chantageava. Cada dia ele falava uma coisa: hoje eu vou deixar vocês para trás. Eu não quero mais vocês como minha família. Eu não quero mais vocês como os meus filhos. Eu não quero vocês mais na minha vida. Todas as tardes, que horas? 6 da tarde. Aquilo ficou gravado na memória afetiva daquele homem. E ele dizia: meu dia foi tão bom. Eu não tive problemas. Mas quando começa a chegar esse horário, o meu coração começa a se amargurar e a angústia toma conta de mim. Como a gente diz no mundo espiritual, as opressões começaram a combater aquele homem. E imediatamente, quando nós analisamos que aquela situação veio através daquele momento em que ele passou durante muitos anos com o seu pai, e ele era o filho mais apegado ao pai, ele era o caçula. E ele chorava desesperadamente, ele corria atrás do pai e dizia: pai, não deixa a gente, pai, não me deixa. E o pai todos os dias fazia a mesma coisa. Ele precisou naquela tarde perdoar o pai. E ele precisou se perdoar para seguir em frente no caminho que Deus tinha para ele. Nunca mais, depois daquela tarde de perdão, ele se tornou uma pessoa que sentia aquela opressão às 6 horas da tarde. O que está paralisando você hoje?
O que está paralisando a tua mente? Qual foi o acontecimento do passado que parou você? Você era uma pessoa alegre, feliz, disposta. De repente tudo mudou. Comece a entregar diante do Senhor para que Ele renove a sua mente. A renovação da mente, ela não acontece de um dia para o outro. Ela vem luta após luta, vitória após vitória. Cada área da sua vida entregue na mão do Senhor. A pessoal, a emocional, a espiritual, a ministerial. A sua saúde física, a sua intelectualidade, as suas finanças, o seu emprego, a sua faculdade, aquilo que você sonha na vida profissional. Você precisa começar a renovar a sua mente para que você chegue no lugar de sucesso em Deus. Não é para mostrar para o homem, é para que você tenha uma vida vitoriosa no mundo espiritual. Para que você vença as batalhas internas. Muitas vezes as vozes mais fortes que falam conosco são aquelas dentro de nós. Não são as vozes do mundo, mas são as nossas vozes. Nós nos boicotamos. Filipenses 1:6 diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Senhor vai completar na tua vida. Mas você precisa construir memórias com Deus. Quais são as suas memórias com Deus? Qual a lembrança que você traz à sua memória para seguir em frente? Quando nós temos intimidade com Deus, nós temos memória com Ele. Nós nos lembramos daquilo que Ele fez, daquilo que Ele nos livrou, do lugar que Ele nos alcançou, da onde Ele nos tirou. Nós precisamos ter essas memórias com o Senhor. Por isso que a nossa mente precisa ser uma mente positiva. Uma mente alinhada com o Espírito Santo. Mente positiva produz vida positiva. A gente não vive de acordo com os sonhos e as decepções daquilo que já se passou em nós. Mas nós queremos sonhar e realizar, e que se realize os sonhos de Deus nas nossas vidas. Você tem deixado o sonho que Deus tem para você se realizar? Ou você está forçando a porta para que o seu sonho se realize? O seu sonho se concretize? Deus quer realizar o sonho dele na sua vida, porque os sonhos do Senhor são mais altos do que os nossos. A Bíblia garante isso. É promessa de Deus. Os sonhos do Senhor são maiores do que os nossos. Para nos trazer peso? Não. Para nos trazer alegria, força, renovação, paz. Os planos de Deus nos trazem paz. Mas será que você hoje permite que isso aconteça? Eu lembro, na minha vida, na minha jornada ministerial, muitos acontecimentos marcaram a minha vida. Eu, quando era jovem, desde pequenininha, estudei música. Então, eu sou pianista clássica, mas já não exerço há muitos anos. Porque um dia, quando eu tinha escola de música, eu tocava para o louvor, eu regia a orquestra, eu regia o coral, eu estava nos bastidores o tempo inteiro, tudo que era da música, tudo que era da minha vida era da música. E um dia, o Senhor falou para mim, a música será a última coisa na tua vida. Eu falei, mas o Senhor se enganou. Não é para mim, não. Não é para mim. Eu não sei fazer outra coisa. Eu só sei a música. E as coisas no caminho que Deus tinha para mim foram sendo modificadas. Foi sendo trilhado de uma forma inesperada. Por isso eu quero deixar, eu sei que algumas pessoas aqui já conhecem o meu testemunho, mas eu quero dar porque sempre tem alguém que precisa escutar. Eu, há uns anos atrás, sofri um grande acidente. E Deus começou a trabalhar na minha vida a partir daquilo. Eu levei 2 tiros, um na cabeça e um na mão.
quando eu estava naquela situação de desespero, porque eu estava dirigindo um carro, eu não parei o carro, e 2 assaltantes, acredito que eram assaltantes, porque eles não disseram que era um assalto, mas já começaram a atirar, e um desses tiros bateu na minha cabeça. E eu continuei dirigindo o carro de cabeça baixa, porque eu já estava dirigindo. E eu fui parar dentro do hospital. Fui dirigindo com o carro para o hospital. Tamanho desespero, porque eles, conforme eu andei com o carro, tinha bala até na placa traseira. Eles continuaram atirando. E naquele dia começou um marco da minha vida. Tudo começou a fazer um novo sentido. Eu fui salva por um milagre. A medicina diagnosticou isso. A bala bateu aqui na minha cabeça. E eu tinha o rastro dela rodeando o meu couro cabeludo todo e saindo do outro lado. Minha cabeça ficou aberta por 9 meses. Eu fiquei 9 meses em tratamento, porque tinha tanta pólvora e caco de vidro na minha cabeça que ela não cicatrizava. Raspei o meu cabelo, toda a lateral direita do meu cabelo. Eu não tinha a primeira falange do dedo. Era o dedo que eu estava, era a mão que eu estava dirigindo, estava no volante, e uma bala levou essa primeira falange aqui. Eu não tinha unha, o dedo explodiu. Então, eu não tinha mais nem como costurar. Eu fiquei com ele em tratamento endurecido por 9 meses. E eu era o quê? Pianista. Você percebe que os caminhos do Senhor muitas vezes não são como os nossos. Mas Ele sabia que comigo tinha que ser daquela forma. Você é daquelas como eu também, baixinha, brava, autoritária, que quer tudo do jeito dela, que tem que ser tudo daquela maneira que só a gente conhece? Tem alguém aqui parecida comigo? Eu era muito assim. Eu ainda sou, né? Minhas filhas estão aqui, elas sabem. Mas Deus sabia como Ele devia trabalhar comigo. E eu fiquei 9 meses em tratamento. E eles procuravam, o tempo da internação, eles procuravam a bala e não achavam a bala. Eu fiquei 15 dias na UTI. E o hospital inteiro vinha me olhar, vinha me investigar. Os neurologistas não entendiam o que estava acontecendo, não entendiam aonde tinha ido parar aquela bala, porque eu tinha todo o rastro dela. Tenho a minha cicatriz ainda hoje aqui cobertinha, mas está aqui. Mas o Senhor é aquele que livrou. Eu, dentro daquele hospital, internada, eu já sabia que Deus estava fazendo algo diferente comigo. Porque as pessoas vinham me visitar e saíam com uma palavra de encorajamento. E eu com a cabeça remendada. E eu com a mão toda enfaixada. E eu dizia, o Senhor é o meu justo juiz. Ele é o meu protetor. Porque eu poderia não estar mais aqui. E eu comecei a olhar para a vida de forma diferente. Eu comecei a dar valor para coisas que antes eu não dava. Não espere você estar atenta a coisas que Deus já está te mostrando hoje, mas você está virando o seu olhar para uma nova direção. O que Deus te chama para falar hoje é para você. Se Ele está falando com você, preste atenção. Porque o nosso Deus é Deus que não brinca. É um Deus que está sempre vigilante. Ele está atento porque Ele tem um propósito para você. Ele tem um propósito, Ele tinha um propósito para mim. Quando eu saí daquela situação, demorei esses 9 meses, mas eu comecei a voltar à minha vida e percebi que ela não era mais a mesma. Que o Senhor tinha um chamado diferente para mim. Por isso hoje eu estou aqui. A música se tornou última coisa na minha vida há muitos anos. Eu não tenho mais nem instrumento na minha casa. Porque o Senhor me chamou para pastorear. Para viver aquilo que Ele planejou. Eu não tinha planejado nada disso, irmãos. Mas Deus tinha. Lá naquele acidente, Deus já sabia que eu estaria aqui no dia de hoje. E dentro daquilo que você está vivendo, Deus já sabe aonde vai te levar para daqui 5 anos, para daqui 1 ano, para daqui 6 meses, para dezembro. Deus já sabe do dia de amanhã, nós não sabemos.
E Ele sabe porque Ele te criou, e desde a criação, desde o momento da concepção, Deus sabia onde Ele quer te levar. Aonde você precisa estar. Então creia que Deus tem propósitos. Deus tem milagre para realizar. E Deus não realizou esse milagre na minha vida porque a Raquel é boazinha. Ele realizou porque Ele é misericordioso, porque Ele é bondoso, porque Ele é o Deus da paz, e porque Ele tinha projeto, e Ele tem os projetos dEle. E nós precisamos aceitar os sonhos de Deus. Eu aceito os sonhos de Deus na minha vida hoje. Eu não recuo. Eu tenho medo? Tenho. Quem tem medo aqui? Todos nós. Eu tenho insegurança? Tenho. Mas o medo não vai liderar a minha vida. A insegurança não vai me parar. Eu prossigo com medo mesmo, insegura mesma. E Deus vai levando a gente para o lugar que Ele quer. Por quê? Porque Ele quer salvar outras vidas. Ele quer usar você como testemunho vivo nessa terra. Ele quer usar as suas experiências, as experiências e o testemunho que você tem para contar. Eu tenho certeza que se eu passasse esse microfone aqui, todos nós teríamos uma palavra de agradecimento, de bênção, de alegria, de livramento que Deus nos traz. Por isso nós não podemos negligenciar os sonhos de Deus para nós. Pode vir no meio da dor? Pode. No meu veio assim. Depois desse acontecimento, eu tenho outros testemunhos dentro disso para contar. Dentro da minha crise de pânico que eu tive, a primeira crise de pânico dentro do hospital. Quando eu levantei a primeira vez da cama para tomar um banho. Eu tive a minha primeira crise de pânico lá. Eu não sabia o que era. E depois ela foi desencadeando dia após dia. Até um dia que eu, na minha sala da minha casa, chamei o Senhor para sentar do meu lado no sofá. Falei, Senhor, senta aqui porque hoje nós precisamos conversar. Eu não posso viver assim. Eu estava parando a minha família pela minha situação individual. Eu falei, o Senhor vai começar a me tratar hoje. E eu estou no seu divã. E eu fiquei no divã do Senhor. Nós temos aí, e conseguimos, e temos essa bênção de termos os terapeutas, os psicólogos, os psiquiatras para nos auxiliar. Mas naquele momento, eu queria o Senhor. Eu queria Ele para me alimentar. E falei, Senhor, me dá estratégia para eu começar a vencer. E eu comecei a me colocar nas situações e enfrentar, não recuar mais. Eu comecei a dirigir de novo, porque até a dirigir eu tinha parado. Eu comecei a dar uma volta no quarteirão, deixava o carro na rua para o marido guardar de noite, entrava tremendo, toda suada dentro de casa e falava, venci, Senhor. Hoje eu consegui dar uma volta no quarteirão. No dia seguinte eu dava 2, depois eu dei 3, depois eu fui para a avenida, depois eu fui para outros lugares e fui expandindo o território. Sempre que eu entrava no carro eu falava, Senhor, senta do meu lado e me ajuda porque sozinha eu não consigo. Quais são as suas batalhas que você precisa dizer para o Senhor, vem do meu lado porque sozinho eu não consigo? Qual é a sua luta interna? Qual é a sua luta externa? A minha foi essa. Mas qual tem sido a sua luta? Que você precisa vencer em Deus. Você precisa se colocar diante do Senhor e deixar com que o Senhor tire da sua mente tudo que é negativo. Tudo que te causa espanto, que te deixa ansioso. Você sabe que a ansiedade é um excesso de futuro. A depressão é um excesso de passado. E hoje, 80% das suas crises de ansiedade nunca acontecerão. E olha como a gente sofre com ansiedade. 80% delas nunca acontecerão. Por isso que a Bíblia fala em Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, que excede todo entendimento e guardará os seus corações e a sua mente em Cristo Jesus. Não andem ansiosos.
E a coisa que a gente mais faz é estar ansioso. Então Deus tem um plano perfeito para você. Ele quer te colocar num lugar em que você pode seguir com a tua mente, com as tuas emoções renovadas nele. É isso aqui, olha. A nossa mente e a nossa emoção. A gente precisa estar rodeado de um jardim, que é o jardim do Espírito Santo. Que é a presença dele nas nossas vidas. Sozinhos nós não conseguiremos. Há coisas só que Deus pode fazer. O psicólogo não vai fazer. O teu remédio não vai fazer. O médico não vai resolver. Há coisas que só o Senhor pode resolver. Na minha vida foi assim. Só o Senhor conseguiu me dar força para seguir em frente. Por isso nós temos que nos alegrar com os bons dias. Será que você é grato? Você tem exercitado o poder da gratidão? Paulo falava que ele aprendeu, ele não nasceu sabendo. Ele aprendeu a estar satisfeito em toda e qualquer situação. Tanto a padecer dificuldade como ter em abundância. Será que eu tenho aprendido, eu tenho me negado a aprender em Deus? Deus é o meu melhor professor. Ele entende todas as áreas, de todos os cursos, de todas as profissões, de tudo aquilo que se passa dentro de nós. Nós precisamos nos depositar nele para ter uma boa mente, uma mente ligada, interligada nas nossas emoções. Uma boca ligada na nossa mente traz situações positivas. Nós precisamos ser essa pessoa que o Senhor traz como edificação para nós. Nós precisamos ser pessoas que edificam outras vidas. Você tem levantado, o edificar que a Bíblia fala é levantar como um edifício, tijolo por tijolo. É de levantar mesmo, de construção. Você tem construído na vida de alguém? Você tem edificado alguém, tem levantado alguém? Ou as suas palavras são só de destruição, de desânimo? Ah, amiga, não vai dar certo isso não. Não sei por que você está pensando desse jeito, mas olha, tá difícil. Muda de ideia. Ou você é aquela que encoraja, vai mesmo. Olha, eu estou com você, eu vou te ajudar em oração. Eu sei que não está fácil, eu sei que as coisas são complicadas, mas olha, Deus vai te abençoar. Você tem uma palavra de fé para trazer? Nós precisamos ser essas pessoas que edificam, que levantam. Então, a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Provérbios 18, 21. Nossa boca, nossa língua tem poder de vida e de morte. Às vezes a gente está morto por uma palavra que a gente recebeu. Não é por uma facada que eu levei, mas é por uma palavra que eu recebi. Quantas pessoas, e você deve conhecer, que estão magoadas, tristes, por uma palavra que receberam. E nunca se esqueceram dela. Eu quero te chamar hoje a você entregar tudo isso no altar do Senhor. Se você está analisando e percebendo que isso se passa com você, entregue ao Senhor. A nossa mente, ela precisa nascer de novo, ela precisa ser renovada no Senhor. Você precisa encontrar isso no Espírito Santo. Tentar renovar toda a sua mente, porque nós viciamos. Hoje a gente está num mundo que nos vicia. Nos vicia a ter uma mente preocupada, uma mente crítica, uma mente julgadora. Eu julgo todo mundo. Eu falo mal de todo mundo. Uma mente desconfiada. Mas nós precisamos entregar ao Senhor, face a face com Ele, aquilo que nós vivemos e vimos a cada dia. Aquilo que passamos ao nosso derredor. Então nós precisamos ajustar a nossa mente, os nossos pensamentos, para nós conseguirmos confiarmos em Deus, confiarmos e mudarmos a nossa estratégia, a nossa maneira de seguir, o nosso jeito de ser, para que as suas emoções estejam condizentes com os teus pensamentos, para que a sua vida seja diferente. Você consegue entregar agora ao Senhor o que tem se passado com você?
as suas ansiedades, as suas preocupações. Abaixe sua cabeça. Ore ao Senhor nesse momento. O Senhor quer libertar a sua mente, as suas emoções, porque Ele tem um propósito para você. Ele tem um propósito na sua vida. Deus quer que você entregue tudo no altar, toda dor que você tem carregado. O altar é lugar de libertação. O altar é lugar de mudança. Você que precisa de uma mudança, se coloque de pé. Vamos nos colocar todos em pé. Se coloque de pé. E você que precisa que o Senhor toque na sua mente, nas suas emoções nessa noite, vem para frente. Vem para frente porque nós queremos orar com você. Deus quer que você entregue tudo que você está carregando. Toda a sua trajetória, as suas decepções, as suas frustrações, o tempo da espera, a falta de paciência que você tem tido, a sua solidão, o seu desespero. Vem para o altar. O Senhor no altar faz os milagres. Ele transforma as vidas. Deus quer ser o pai que você não teve. Ele quer ser o pai que você sente que faltou na tua vida. Ele quer ser esse pai, não se preocupe, confie. Louve ao Senhor em meio ao problema e acredite que Ele fará. Exercite a sua fé. Creia nas providências do Senhor em tudo que Ele tem para a sua vida. Apenas Deus pode saciar a sua alma hoje. Deus quer saciar a sua alma. Deus quer quebrar a tua frustração. Não tenha medo. Saiba que Deus te ama. Não se culpe. Não ache que a responsabilidade é toda sua. Não se culpe, entregue ao Senhor. Não se julgue. Não se critique. Pare de viver debaixo da condenação. O inimigo quer te ver condenado, mas o Senhor quer te ver liberto. Deus quer te libertar. Ele quer libertar a sua mente, Ele quer libertar as suas emoções, porque Ele tem um propósito de te usar de maneira poderosa. Deus tem projetos para a sua vida. Creia que com Deus todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis. Senhor, no nome de Jesus, nós entregamos cada vida que está aqui nessa noite. Entregamos no Teu altar porque confiamos que o Senhor é o Deus que desfaz os medos, as culpas, as inseguranças, as dores. Tudo aquilo que tem se passado, o Senhor conhece. E eu te peço, Pai, vem trazer consolo para a alma abatida. Traz refrigério, Senhor, para o coração amargurado, triste. Que as emoções não têm se acalmado, que a mente não para. Que os pensamentos estão correndo a todo momento, trazendo angústia, dor, sofrimento. Nós te pedimos, Senhor, traz alívio, traz mudança, traz renovação, Senhor, traz novidade. O Senhor é o Deus do futuro. O Senhor diz que Ele está no futuro te esperando chegar. O inimigo quer te ver paralisado, mas o Senhor quer te ver de pé. Pai, nós entregamos tudo nas Tuas mãos e confiamos que o Senhor é o Deus da providência. O Senhor é o Deus que traz novas estratégias. Traz estratégias novas para os Teus filhos, Senhor. Que eles consigam se levantar, que eles consigam se fortalecer, que eles consigam seguir nos Teus caminhos, que eles não olhem nem para a direita nem para a esquerda, mas olhem para o alto, porque é de lá que virá o socorro. O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O socorro vem do alto. Vem, Senhor, com a Tua mão poderosa, com o Teu braço estendido, Senhor. Toma conta, Senhor, no nome de Jesus. A minha fé firmada está, andando sobre o alto mar. O barco ficará para trás, pois
Senhor é o Deus que fará na sua vida. Creia. Entregue agora as suas dores e a sua culpa ao Senhor. Libere perdão para você mesma. Você precisa, merece ser perdoada. Toda a condenação já foi levada na cruz. O Senhor te faz livre. Siga na liberdade que o Senhor te dá nessa noite. Não saia daqui debaixo de condenação, mas saia debaixo de libertação. O Senhor é quem te liberta. Você está liberto hoje no nome de Jesus. Sua mente está liberta hoje no nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor é Deus que está contigo. Você que não veio à frente, mas tem a sua mente ansiosa, preocupada, ativa, entregue ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Amém. Que Deus possa te abençoar nessa noite.